Imagine acordar no meio da noite e ouvir sussurros vindos de 1000 bocas ao mesmo tempo. Não de pessoas, de bonecas. Bonecas com olhos vazios, membros arrancados, rostos desfigurados pelo tempo e pela umidade, todas penduradas em árvores ao redor de você, balançando devagar no vento de uma ilha que ninguém deveria habitar. Isso não é ficção. Isso acontece toda noite em um lugar real no México. E o homem que criou esse pesadelo acreditava, até o último dia de sua vida, que estava salvando uma alma perdida. A Ilha de Las Muñecas fica localizada nos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México. Para chegar até lá, você precisa atravessar lagoas escuras em pequenas barcas chamadas trajineras, passando por vegetação densa que bloqueia a luz do sol. Não é o tipo de lugar que você visita por acidente. E quando finalmente chega, o que encontra vai mudar para sempre a sua definição de perturbador. Mais de 1000 bonecas, algumas inteiras. Muitas com braços faltando, cabeças separadas dos corpos, olhos arranhados. Todas penduradas em árvores, em cercas, em postes improvisados. Algumas estão ali há mais de 50 anos, cobertas de musgo, ninhos de insetos habitando suas cabeças ocas. E todas, segundo os visitantes, parecem observar cada movimento de quem chega. A história começa com um homem chamado Julián Santana Barrera, que chegou à ilha por volta dos anos 1950 para viver como ermitão, cultivando vegetais e vivendo em isolamento. Certo dia, segundo ele mesmo contou, encontrou o corpo de uma menina pequena que havia se afogado no canal próximo à ilha. Logo depois, viu uma boneca boiar na mesma água. Julián acreditou que aquela boneca pertencia à menina, que o espírito dela estava presente ali, vagando entre os canais, sem conseguir descansar. Por respeito e por medo, ele pegou a boneca e a pendurou em uma árvore. Mas o espírito continuava. Os barulhos à noite continuavam. Os passos que ele ouvia na terra molhada continuavam. Então ele pendurou outra boneca, depois mais uma, depois dezenas. Durante mais de 50 anos, Julián coletou, comprou e trocou bonecas velhas com visitantes e moradores locais, transformando a ilha inteira em um santuário dedicado ao espírito daquela menina desconhecida. Ele nunca soube o nome dela. Nunca encontrou nenhum registro do afogamento. Mas para ele, a presença era real, constante e inegociável. Ele dizia que as bonecas ganhavam vida à noite, que elas se moviam, que ele as ouvia murmurando entre si, que algumas vezes chegavam a chamar pelo seu nome. Seus familiares que o visitavam raramente confirmavam que Julián parecia cada vez mais conectado à ilha e mais distante do mundo real. Mas ele nunca demonstrou arrependimento. Dizia que a menina estava com ele, que ele era o guardião dela. E aqui vem a parte que faz essa história ir de perturbadora para completamente arrepiante. Em 2001, Julián Santana Barrera foi encontrado morto, afogado, no exato mesmo ponto do canal onde décadas antes ele havia dito ter encontrado o corpo da menina. Seu sobrinho Anastásio foi quem descobriu o corpo. A causa oficial foi parada cardíaca, mas o local da morte nunca deixou de provocar questionamentos. O homem que passou 50 anos tentando apaziguar o espírito de uma criança afogada morreu afogado no mesmo lugar. Coincidência ou algo mais? Se você está achando essa história fascinante e quer mais conteúdo sobre mistérios inexplicáveis do mundo real, já se inscreve no canal e deixa seu like agora. Isso ajuda demais e garante que você vai receber toda semana histórias como essa que a mídia convencional nunca conta. Hoje, a ilha continua aberta para visitação. Anastásio, o sobrinho de Julián, mora lá e mantém o lugar como uma espécie de memorial e atração turística. Ele continua adicionando bonecas, continua ouvindo histórias de visitantes que juram ter visto os olhos de certas bonecas se moverem, que tiraram fotos e encontraram figuras que não estavam lá quando olharam pela câmera, que sentiram mãos tocando seus ombros em lugares onde não havia ninguém. Equipes de investigação paranormal já visitaram a ilha. Uma delas, durante uma sessão noturna, registrou variações de temperatura inexplicáveis, concentradas em uma área específica, exatamente onde fica a boneca mais antiga da coleção. Uma figura feminina com apenas um olho, vestida com trapos que já foram um vestido branco. Os instrumentos enlouqueceram, as câmeras travaram, e 2 dos investigadores relataram ouvir, com absoluta clareza, o som de uma criança rindo dentro da mata fechada. Nenhuma criança estava na ilha naquela noite. O que torna essa história diferente de simples folclore é a camada de humanidade dentro dela. Julián não era um homem maluco ou cruel.
Era alguém profundamente sensível que encontrou algo que não conseguia explicar e respondeu com a única linguagem que tinha disponível: devoção. Ele deu 50 anos de sua vida para honrar uma menina cujo nome nunca soube, e pagou com a própria morte o preço desse compromisso. A Ilha de Las Muñecas hoje recebe milhares de turistas por ano, curiosos, pesquisadores, câmeras de televisão, mas ninguém consegue preparar alguém para o impacto real de estar ali, cercado por 1000 rostos plásticos que parecem carregar algo que não deveria caber em objetos inanimados, algo que observa, algo que lembra, algo que espera. A menina do canal ainda está lá? Julian ainda está lá também? Essas perguntas ficam com você muito depois de deixar a ilha para trás. Se essa história te deixou com a pele arrepiada, compartilha com alguém corajoso, ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal. Toda semana, um novo mistério que vai fazer você questionar o que é real. Nos vemos no próximo vídeo, se você se atrever a voltar.